esteja contigo. Sou o professor Rogério de Souza e quero apresentar a você o nosso curso de didática para professores cristãos. Neste sábado, estaremos em parceria com o pastor William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, lá em Guarulhos, para ministrar a primeira parte deste curso. Observe nos slides que se seguirão agora qual será o nosso conteúdo programático. Primeiro, nós iremos fazer uma introdução ao assunto: Escola Bíblica Dominical e Didática Cristã. Depois, nós daremos prosseguimento falando sobre ensine com autoridade, não como um escriba. Segundo, faça perguntas e exija respostas certas. Terceiro, reconheça o avanço dos seus alunos. Quarto, verdades didáticas para professores cristãos. E por fim, a conclusão. Passarei rapidamente aqui pelos slides e eu quero apresentar a primeira verdade didática para professores cristãos. Eu irei trabalhar detalhadamente no curso, mas aqui quero dar uma pequena amostra a você. Escola Bíblica Dominical e Didática Cristã. Aqui faço a citação do Lemos. A Escola Bíblica Dominical surgiu no Brasil em 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Dando continuidade, estarei explicando este slide sobre o século XXI se mostra diluidor dos antigos padrões de ensino. Nesse outro slide, hoje o número de alunos matriculados raramente alcança 30% da membresia da igreja local. O Evangelho de Cristo deve ser pregado e ensinado, o que requer pregadores e professores. Ensine com autoridade, não como um escriba. Estarei explicando esse texto da Palavra de Deus, que diz: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele, Jesus, à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Comentarei: o Senhor Jesus é o nosso mestre, e nos ensina sua doutrina com autoridade, diferente dos gramáticos de seu tempo. Aqui está o texto grego de Marcos, que eu acabei de citar no slide anterior. Seja um imitador de Cristo e ensine sua doutrina com autoridade, não como um escriba. Como isso é possível? Estarei explicando a diferença entre ensinar com autoridade e ensinar como um escriba. Em segundo lugar, é preciso falar a doutrina de forma didática, isto é, dividida em partes. Ensinarei sobre como que um professor tem a obrigação de ser didático. Não pode ser prolixo, monótono e nem detalhista. Segundo, pretendemos falar na segunda parte do nosso curso: faça perguntas e exija respostas certas. Você vai aprender a fazer perguntas direcionadas aos seus alunos e não vai descansar enquanto a resposta certa não sair do próprio lábio do seu aluno. O texto diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia,
Filipe interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta que Jesus fez e que ele direcionou a pergunta até conseguir a resposta correta. Alguns professores falham com seus alunos por não saber conduzir uma interlocução com perguntas e respostas. Tome cuidado com perguntas ambíguas e que abrem espaço para especulações infrutuosas. Planeje as questões com antecedência. O professor deve ter em mente que a aula está em sua responsabilidade. Tudo o que é dito da cadeira é da conta do professor. Os antigos professores gregos faziam diferença entre opinião e ciência. Provavelmente neste momento você está dizendo: por que o professor Rogério não está explicando os slides? É porque eu já estarei gravando essas aulas na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, junto com o pastor William, lá em Nova Cidade, Guarulhos. Se você tiver possibilidade, esteja conosco. Do contrário, já se programe para participar do nosso curso de didática. E se você quiser adquirir nosso certificado, entre em contato, porque este curso tem a responsabilidade de fornecer a você, nosso aluno, que acompanha a gente no canal Conhecimento de Fronteira, a ferramenta para que a tua didática fique melhor. Vou avançar mais alguns slides. Depois estarei explicando como que você consegue pegar a pergunta do geral e levar ao particular. Se você observar aqui, nós temos um gráfico. E no nosso gráfico vai dos homens até Jesus. A pessoa mais perto de Jesus é Pedro. A intermediário são vós. E bem longe, os homens. Estarei explicando o significado deste gráfico e o texto que está ao lado. Observem o método dedutivo, onde Jesus quer chegar com essa pergunta ao movimento de apropriação da verdade. Porque ensinar é transmitir a verdade, mas aprender é apreender a verdade, se apropriar dela. Reconheça o avanço dos seus alunos, e isto será preparado no terceiro momento do nosso curso. Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Reconheça o avanço dos seus alunos. A igreja precisa de mais professores, os quais são levantados na escola bíblica dominical e seguem o exemplo de outros professores. Reconhecer que os seus alunos estão avançando do conhecimento de Deus é uma dádiva que Deus concede aos ensinadores, e levantar novos professores é um dever dos supervisores de escola bíblica dominical. Dê oportunidades para um professor auxiliar, para que ele ministre um tópico da sua aula. Estarei ensinando a vocês a necessidade de multiplicar bons ensinadores para a Igreja de Deus. Estarei comentando essa parte do texto que diz: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. O professor cristão é uma pessoa cuja consciência é sensível às coisas dos céus. Aqui está mais uma das nossas ilustrações para mostrar que há uma engrenagem. Estou ensinando o Evangelho de Marcos na terra. E o ensino que eu dou do Evangelho de Marcos na terra precisa ecoar nos céus. Se não estiver na mesma engrenagem que o próprio Marcos escreveu, não é um ensino bíblico, mas extravagantemente
extra-bíblico. Também explicarei: e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Todo o ensino de Cristo possui um enigma. Chamamos de situação sine qua non, ou seja, a doutrina do Evangelho existe uma resposta pelo sim ou pelo não, pois não é uma mensagem meramente escolástica passível de indiferença. Se você preza pelo ministério que Cristo lhe deu como professor, não vai ensinar como escolástico, como escriba. Você vai colocar os seus alunos em situação sine qua non. Aprenda conosco como isto é possível fazer em sala de aula. A situação sine qua non impõe seriedade ao ensino, e quem não concorda com as sãs doutrinas não pode ser professor na igreja. Imagina só você ter um professor cristão que não concorda com as doutrinas de Cristo. Ele pode continuar ligado? Precisa ser desligado. Este também será um dos tópicos do nosso curso de didática para professores cristãos. Por que uma doutrina errada deve ser desligada na terra? Por que um professor herético deve ser desligado do corpo docente? Por vezes, nós somos obrigados a redarguir um professor, corrigir o professor e, inclusive, desligá-lo do corpo docente. Acompanhe o nosso curso, para que assim, aquilo que você já faz bem, possa fazer melhor do que já faz. E agora, quero apresentar a você as verdades didáticas para os professores cristãos. Comentarei apenas um, porque são mais de 100 verdades, e assim nós vamos prosseguir desse ponto em diante, daqui até sábado, permitindo o bom Deus. Primeira verdade didática: Deus quer uma igreja que trabalhe muito na terra. Você é um professor cristão, mas você é um professor que trabalha na igreja e para a igreja e pela igreja. O que Deus quer? Quer uma igreja que seja operadora dos sinais do reino de Deus, que preste um serviço ao Evangelho. Você, como educador cristão, precisa estar em plena comunhão com o Deus que quer uma igreja trabalhando na terra. Não é possível que nós venhamos a assumir o magistério cristão para lutar contra a causa de Deus, contra a igreja de Deus. Muitas pessoas que aprendem conosco querem saber como elas podem servir ao Senhor melhor. Não querem se afastar da igreja, não querem se afastar das atividades da igreja. Muito pelo contrário, querem tomar parte, e parte efetiva, parte eficiente e parte eficaz. Você, como professor cristão, precisa de ter uma boa eclesiologia. Eclesiologia sadia, eclesiologia saudável. E agora eu retorno a você essa pergunta: você tem formação teológica? Tem uma boa noção do que é a igreja? Quais são os seus ministérios? Quais são os seus serviços? Quais são os seus deveres, suas obrigações? Como a igreja funciona por fora, diante da sociedade, e por dentro, diante da membresia da igreja? Já tomou contato com o estatuto social da igreja? Como que ela funciona como organização jurídica? Conhece a sociologia da igreja? Sabe bastante sobre seus ministérios, seus dons, seu funcionamento? Você é um professor cristão. É por essa causa que está assistindo esse vídeo até este momento. Deus quer uma igreja que trabalhe, e trabalhe muito na terra. A igreja de Deus é uma frente de serviço do reino dos céus, e o seu lugar de trabalho, sua paróquia,
seu locus vivendi e o seu locus operandi é a terra. Deus quer uma igreja cujo coração esteja firmado nas coisas do reino dos céus, mas que as mãos sejam operadoras na terra, em favor de todas as pessoas, principalmente dos domésticos na fé. Já observei muitas vezes ensinadores cristãos lutando contra a sua própria igreja, contra o seu ministério, contra os seus pastores, contra a igreja de Deus, acreditando que são profetas que precisam purificar as coisas. Tomem muito cuidado, porque alguém que já está desanimado, que já está desalentado, que já está contrariado com a igreja, pode te ouvir. Lembre-se, você é um ensinador cristão da igreja, na igreja, para a igreja e pela igreja. Se tiver que falar alguma coisa das mazelas e desmanzelos que acontecem dentro do sistema denominacional onde você está ensinando, faça isso com cuidado e com a medida de fé que você possui, considerando a fraqueza dos demais e também a ética para com o ministério. É por isso que muitos ensinadores saem das igrejas. Aí, nesse caso, pode ser um ensinador cristão, mas não estando mais ligado, vinculado a uma igreja, a uma denominação e ao ministério, a sua autoridade como ensinador cristão diminui notavelmente. E é por isso que a Bíblia diz: Deus colocou primeiramente os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os ensinadores. Veja só, os ensinadores vêm no último plano da lista do apóstolo Paulo para o ministério. E Deus colocou na igreja, para a igreja e pela igreja. Temos que continuar, mas não vai ser nesse ponto. Que a graça do Senhor esteja contigo, esteja acompanhando este curso de didática cristã, fale dele para outras pessoas, implante em sua igreja um polo da nossa associação, ou simplesmente assista às nossas aulas. Deus te abençoe em nome de Jesus.